loja de jogos, em mídia digital. Você encontra aqui. Acesse nosso site www.kratosgames.com.br. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E hoje galera, antes de mais nada, eu peço desculpas por não estar mostrando hoje eu estou fazendo assim, desse jeito, porque eu tô com um pouco a garganta infeccionada, eu tô meio que, sei lá, meio querendo passar mal, então não tô muito bem pra aparecer assim, mas enfim, não vai ficar sem vídeo. E hoje eu trago pra vocês algo bem interessante, que são 5 pessoas que morreram, sim, que morreram por causa de jogos e videogames. No caso eu falo jogos porque foram jogos de computadores e jogos de videogames. Muitos falam, isso não existe e tal, porque o videogame faz a gente se distrair e tudo mais. Mas cara, tudo demais tem o seu limite e tudo demais pode piorar. Pode afetar, né, no caso. Tipo, se você ficar demais no videogame, você pode ter sérios problemas de coluna. Você pode ter, às vezes, problemas de vista. Você pode ter também problemas de saúde, dentre outros problemas. Não é só o videogame, como outras coisas. Tudo demais faz mal. Então isso nunca vai mudar, então a gente não pode julgar o videogame e falar que o videogame é isso e aquilo, porque não é só o videogame, como também outras coisas. Porque eu sei que tem pais e mães, família que falam, jogar videogame demais é isso e aquilo, só fica colocando defeito. Mas eles não olham os outros lados, que outras coisas demais também podem ser prejudicantes. Então, nunca se olhe só por esse lado, beleza? Então, claro que teve casos de pessoas que jogaram muito videogame e morreram, cara. Então, vamos lá para... Na verdade, não são 5 casos, me desculpem corrigindo. Foram 6 casos de pessoas que morreram após jogarem jogos, beleza? Então, bora lá. Galera, por motivos da minha garganta estar um pouco inflamada, se eu me cortar um pouco, falar um pouco errado, eu peço desculpas, tá? Porque tá um pouco difícil de eu conversar, beleza? Então vamos lá. Começando primeiramente é o seguinte, qualquer gamer, né, no caso, já soltou aquela frase assim: só mais um nível, só mais um level ou algo do tipo. Só que acaba deixando de comer, acabando deixando de fazer todas as atividades humanas que a gente faz. É difícil lembrar também que nossos corpos precisam de alguma coisa para estar focado assim em alguma missão ou ser guiada por isso. Pessoas ao redor do mundo se preocupam mais com as barrinhas de vida dos personagens do que com as próprias vidas real. Realmente, tem gente que gasta mais o tempo ali evoluindo seu personagem no jogo e tudo mais, suas barrinhas de vida, do que a sua própria vida real, no caso. Aí você tem uma pergunta, mas alguém realmente já morreu com isso? É isso que eu vou falar agora. O primeiro caso, galera, foi em 2015, em janeiro. 2 homens morreram após dias jogando games em Taiwan. O primeiro homem era um homem de 38 anos que foi encontrado morto após 5 dias jogando em uma casa de café. E o outro homem tinha 32 anos e morreu de parada cardíaca após 3 dias jogando. O pior de tudo é que nem as pessoas que trabalhavam na casa de café perceberam que o rapaz de 32 anos havia morrido. Como ele sempre tirava cochilos com sua cabeça debruçada no computador, as atendentes só foram perceber que havia algo de errado horas depois. E aí que foi ver que ele tinha morrido. Outro caso também, galera, que morreu jogando o jogo, foi o caso de 40 horas de Diablo 3, podia ser fatal. Uma pessoa ficou 40 horas jogando Diablo 3, sim, que foi um garoto de 18 anos chamado Xueng, que morreu em julho de 2012 após uma maratona de 40 horas de Diablo 3 em Taiwan também. Esse é outro caso também que aconteceu em uma casa de café. Talvez tenha chegado ao momento de criarem uma regra de apenas 24 ou até 48 horas nesse jogo. Pois isso, Xueng desmaiou em uma cadeira que foi acordado por atendentes depois e se levantou e deu alguns passos antes de novamente desmaiar e morrer. Ou seja, o jogo tinha uma regra de 24 horas a 48 horas no máximo para serem jogadas. E o cara ultrapassou 40 horas jogando Diablo 3. E foi aí que o cara ficou sem necessidades, ficou sem comer, ficou sem isso e aquilo. E o corpo não aguentou mais e foi aí que ele desmaiou e não acordou mais e... morreu. Faleceu. Outro caso, galera, foi a primeira morte conhecida por jogar videogame, que foi um jovem de 19 anos, em 1981. O rapaz conseguiu 16.660 pontos no jogo chamado Berserk. Logo após isso, essa conquista que ele conseguiu no jogo, teve uma parada cardíaca e morreu logo a seguir. Menos de um ano depois, Petra, que foi o cara que morreu, um assíduo frequentador de casas de Titan, né, nos Estados Unidos, que ele frequentava muito Titan lá nos Estados Unidos e tudo mais, conseguiu não apenas a maior pontuação nesse jogo, como também foi a segunda maior, digamos, do mundo.
Logo após colocar o seu nome no ranking, também sofreu uma parada cardíaca e morreu logo a seguir por ter ficado tanto tempo nesse jogo. Ele ficou sem suas necessidades e acabou morrendo, né? Mano, o cara ficou... olha o tanto de ponto que o cara conseguiu. Imagina o tanto de hora que o cara se dedicou nisso, sem comer, sem ir no banheiro e tudo mais. E foi aí que aconteceu, e ele chegou onde chegou, morreu. Faleceu. Outro caso, galera, esse outro caso foi de um homem de 20 anos que foi morto por ficar jogando Xbox 360, o jogo Halo. Esse foi o primeiro caso, se eu não me engano, que aconteceu em videogame. Foi um rapaz de 20 anos chamado Chris Stanifort, que foi nos Estados Unidos. Teve uma embolia pulmonar após uma sessão sem intervalos de 12 horas jogando Halo sem parar. Um coágulo veio em sua perna até o seu pulmão e matando intensamente. Esse coágulo foi aumentando por ele ficar sempre ali naquela mesma posição, sentado na cadeira, jogando esse tempo, até que isso foi aumentando e aconteceu dele morrer depois, mano. Logo a seguir foi aparecendo outro tipo de doença e foi aí que ele não aguentou e morreu. Para vocês verem que tudo demais no limite... Tudo demais passando e ultrapassando o limite pode acontecer consequências, galera, com certeza. Esse outro caso, galera, foi de um sul-coreano que jogou por 650 horas. Mano, 650 horas. Parece meio absurdo, mas é extremamente isso que aconteceu. Esse cara foi um homem de 32 anos que jogou jogos online por 27 dias em um estabelecimento na Coreia do Sul. Testemunhas disseram que durante essas 650 horas, o homem dormiu por algumas horas só, bebeu um pouco só de água e comeu um pouco só de macarrão. Obviamente, sua morte foi, claro, por falhas de órgãos, por ele ter ficado tanto tempo e não ter nenhuma nutrição de comida e nem ter ido no banheiro, nem ter suas necessidades que ele deveria ter. E foi por isso que ele morreu. Mano, 650 horas, velho. Caraca, se eu jogo 3 horas por dia é muito. Meu Deus. Esse, galera, é o último, que é o sexto, que esse sim foi bizarro, galera. Que foi morte por segurar xixi envolvendo o Nintendo Wii U. Talvez o motivo de morte mais estúpido seja esse, realmente é o que eu acho também, essa morte é a mais estúpida, né? Porque eu estou vendo aqui diretamente o que foi colocado pra mim estar repassando pra vocês. Olha só, galera, foi uma mulher de 28 anos chamada Jennifer Strange, que participou de um cursinho de uma rádio na Califórnia e a regra era simples. Quem segurasse o xixi por mais tempo ganharia um videogame, que era o Nintendo Wii. A mãe de 3 filhos bebeu 2 galões de água e se recusou a urinar para ganhar o console. Isso resultou em uma intoxicação por água e sua morte veio logo a seguir. A morte de Jennifer entrou na lista no caso, né? Pois ela nem estava jogando e ficou a lição para todos. Se precisar ir no banheiro ou comer ou dormir, por favor, vá. Deixe o seu personagem para depois, ou seja, suas necessidades da sua vida atual, de você, o seu corpo humano, é muito mais importante do que a vida do seu personagem no jogo e você fazer isso e acontecer esse tipo de coisa. Então, galera, esses foram 6 casos que aconteceram com pessoas que morreram após jogarem muitos jogos, videogames em si, certo? Para vocês verem que tudo demais tem limite e pode ter consequências. Mas não leve isso em consideração de que videogame pode acontecer esse tipo de coisa, nada a ver, galera. Como eu falei, tudo demais pode ter consequências. Não é só videogame, como qualquer outras coisas. Então pode ficar sossegado, pode ficar tranquilo, que vocês podem continuar jogando videogame normalmente, mas tudo com o seu limite, beleza, galera? Não adianta sua mãe ou seu pai, sua família vir falar: jogar videogame demais vai acontecer isso, aquilo, não sei o que, não sei o que. Cara, eu já escutei muito esse tipo de coisa. Isso não é verdade. Isso é só se ultrapassar demais. E eles têm que levar em consideração, esse tipo de pessoa que fala isso pra vocês, que não é só o videogame, como qualquer outra coisa demais pode ter consequências. Então, não ponha a culpa no videogame. Videogame demais pode ter consequências, como também as outras coisas. Então, sempre olhe por esse lado, beleza? Então, galera, é isso então que eu queria repassar pra vocês nesse vídeo de hoje. Eu peço desculpas pela minha voz ter ficado um pouco embaralhada. Não sei se ficou estranha, porque eu tô com um problema de garganta e tá muito ruim de eu conversar. Mas enfim, galera, vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo. Gostou? Então deixa o like aí embaixo pra ajudar. Compartilha o vídeo pra ajudar na divulgação. Vídeos novos todos os dias. Valeu, falou e fui!